Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tudo maravilha, graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer já uma oração com vocês hoje. Nós vamos meditar sobre Provérbios capítulo 3. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar iluminando o nosso caminho, a nossa mente, que o Espírito Santo possa nos dar entendimento sobre essas palavras, que elas toquem na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração e façam uma transformação nas nossas vidas e que realmente nós alcançamos a sabedoria, que nós começamos a caminhar e trilhar no caminho da sabedoria. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o capítulo 3 de Provérbios. A palavra do Senhor nos diz assim: como adquirir a sabedoria, meu filho? Não esqueça a minha instrução, conserve à memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Que o amor e a fidelidade não abandone você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então, o amor e a fidelidade não pode nos abandonar. Não pode abandonar o homem íntegro, o homem reto, o homem que teme ao Senhor, né? O homem e a mulher, quando a gente diz, né? Assim você alcançará o favor e a aceitação diante de Deus e diante dos homens. Confie em Javé com todo o seu coração e não se fie na sua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos e ele aplanará as suas trilhas. Não se considere o sábio, tema a Javé, e evite o mal. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Nossa, aqui diz então até que é um alívio para a nossa carne, para os nossos ossos. Às vezes a gente se sente doente, adoentados, né? E na verdade pode ser a causa mais emocional, ou até mesmo espiritual, esses problemas de saúde, né? Somatiza no nosso corpo problemas que está também na nossa mente, né? Então é muito importante a gente analisar também desse ponto de vista. Então o Senhor nos diz isso. Honre a Javé, ao Senhor, né? Com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Deste modo, seus celeiros estarão cheios de trigo, e seus tonéis transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina de Javé, nem se canse com o aviso dele, porque Javé corrige aqueles que ele ama, como um pai corrige o filho preferido. Então, às vezes, acontecem coisas desagradáveis, a gente fala, Senhor, por que está me acontecendo isso tão desagradável na minha vida? O que eu fiz para merecer isso, né? E a disciplina do Senhor, né, gente? E às vezes ele está disciplinando e corrigindo nós. Nós queremos uma coisa que não é boa para nós, então ele diz não, mas porque ele está se importando, ele está olhando para nós. A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem só um pouquinho, gente, que eu me perdi aqui. Na mão direita ela tem vida longa e na esquerda riquezas e honras. Gente, a sabedoria, então, tem na mão direita dela vida e honra, e na esquerda riquezas e sabedorias. Acho que é isso que eu li, né? Então, riquezas e honra. Riqueza e honra na mão esquerda. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é a árvore de vida para os que a adquirem, e são felizes aqueles que a conservam.
Javé ali cerçou a terra com a sabedoria e firmou os céus com entendimento. Com o saber que ela tem, são abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Os sábios possuirão a honra. Meu filho, não perca de vista a sensatez, conserve a reflexão. Elas serão vida para você e enfeite para seu pescoço. Você seguirá tranquilo o seu caminho e seus pés não tropeçarão. Você descansará sem medo. E quando deitar, seu sono será tranquilo. Você não se assustará com o terror imprevisto e nem com a desgraça que cai sobre os injustos, porque Javé ficará do seu lado e impedirá que seu pé caia na armadilha. Que maravilha, meu Deus! A proteção do Senhor. A proteção do Senhor dos justos, dos que buscam sabedoria, que Ele vai impedir que o nosso pé caia numa armadilha. Né? Se nós tivermos esse coração inclinado a ouvir a palavra do Senhor e deixar que Ele nos conduza ao caminho dele, no caminho da sabedoria, no caminho do entendimento e da sensatez. Né? E isso ele vai impedir que o nosso pé caia numa armadilha. Se ele for possível, não negue um favor a quem precisa. Diga ao seu próximo, vá embora. Não diga ao seu próximo, vá embora e passe depois, que eu lhe darei amanhã, quando você tem a coisa na mão. Não planeje o mal contra o seu vizinho, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Muito importante também isso. Tá aqui, entrou uma mensagem aqui, por isso que eu me perdi aqui. Não abra processo sem motivo contra ninguém, se a pessoa não lhe fez nada de mal. Não tenha inveja do homem violento e de modo algum imite o comportamento dele, porque Javé detesta o perverso, mas é amigo dos justos. Javé amaldiçoa a casa do injusto, mas abençoa a morada do justo. Ele zomba dos zombadores, mas favorece os pobres. Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos receberão a vergonha. Então nós queremos ser sábios, né, diante do Senhor, com certeza, para nós recebermos a honra, principalmente essa honra que vem da mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante. Então, eu anotei aqui um pouco do que eu entendi desse capítulo de Provérbios. Gente, leia o livro de Provérbios, vai ajudar você. Às vezes você não sabe como agir numa situação que você está passando, no teu trabalho, qualquer situações. E Deus sempre vai nos falar algo que vai tocar no nosso coração através da sua palavra. Então, esse capítulo 13, ele tem ordem dos versículos, né? Se você ver lá na tua Bíblia, todos os versículos ímpar é uma ordem e todos os versículos pares são uma recompensa para quem vai obedecer aquela ordem que o Senhor está dando. É muito interessante. E Deus fala ali que nós teremos longos dias, né? Dias de paz, quando a gente busca a sabedoria dele, busca o entendimento. Hoje as pessoas estão muito perturbadas, muito estressadas, né? Qualquer coisa, a pessoa já acorda, como diz, pilhada, né? Acorda já no 220, nervosa, sai correndo, atropelando tudo para poder fazer a vida acontecer no dia a dia. E vale a pena? Será que, porque o Senhor nos diz, busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É para nós pensarmos, refletirmos sobre isso. Então, esses dias de paz que Deus nos promete aqui do capítulo Provérbios será somente buscando a sabedoria e entendimento. As pessoas sábias buscam o amor, os sábios buscam o amor, a fidelidade e a sabedoria. Não se apoia, né, nos seus próprios conceitos, mas sim nos conselhos do Senhor. E isso vai trazer para nós o favor do Senhor. O favor do Senhor, gente, é como se tivesse uma nuvem
e se tivesse uma nuvem e aquela nuvem está sobre a nossa cabeça, nosso dia a dia. Uma pessoa uma vez me explicou que é assim. É como uma nuvem caminhasse em cima da nossa cabeça, o favor, é uma bênção, como se tivesse uma mão aqui, onde a gente quer que vá, abençoando, favorecendo e dando a benção. Filho, vai pelo esse caminho, vai pelo caminho da sabedoria, pelo caminho do entendimento que eu vou te abençoando, por onde quer que você vá. Isso é o favor. Gente, vocês imaginam a gente ter o favor do Senhor o tempo inteiro. Vale a pena ser humilde diante do Senhor e buscar a sabedoria que vem dele. Quando alguém nos disciplina é porque se importa, né? Quem não se importa nem se dirige à pessoa. Então, por que o Senhor nos disciplina? Que Ele se importa com os nossos caminhos, que Ele mais ama são nossos seres humanos, as suas criaturas, seus filhos. Então, por isso que Ele nos disciplina, para que nós andemos no caminho que Ele que vai ser o melhor, no caminho dele. Ele é feliz e abençoado, né, a pessoa que busca o Senhor. A pessoa que acha sabedoria é feliz e abençoada. Porque a sabedoria vale mais que a prata e que o ouro, porque não adianta a gente ganhar riquezas, ganhar tudo e não saber administrar. Pela insensatez, pela falta de entendimento, pela falta de discernimento, colocar tudo fora. Tudo que vem, vai fora, porque se nós somos insensatos, nós não temos entendimento, nós não sabemos administrar os bens que Deus nos dá. Então não adianta, gente, é a sabedoria em primeiro para que todas as outras coisas se encaminhem na nossa vida, inclusive as riquezas que vêm da parte do Senhor, a maior riqueza. Então não adianta nós invejarmos a pessoa que faz o mal e adquire a riqueza, praticando a maldade, sabe? Não resolve. Porque primeiro nós vamos buscar o Senhor, nós vamos ter a sabedoria, vamos ter o investimento dele sobre nós, na nossa vida, pelo favorecimento dele, e as outras coisas materiais vão ser acrescentadas para nós. Nos será acrescentadas as outras coisas, se nós estivermos conforme o formato que ele queira, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos caminhos. Então, gente, por exemplo, fala assim, eu quero essa pessoa na minha vida, um relacionamento, e às vezes esse relacionamento é tóxico, tanto amoroso como amizades, etc. Mas eu quero porque eu vou ter uma vantagem nisso. Mas não é isso que Deus nos ensina. Ele nos ensina a ser humilde, a guardar nele. Primeiro o discernimento, a sabedoria, o bom comportamento e depois o ouro e a prata não será acrescentado. Por quê? Porque a sabedoria vale mais buscá-la do que o ouro e a prata. Então Deus investe naquilo que Ele mais ama, que somos nós. Só nós temos, só que nós temos que buscar Ele e a sabedoria. E Deus vai te honrar, com certeza Deus vai me honrar, Deus vai nos honrar, se nós permanecemos buscando Ele e cada vez, quanto mais a gente busca sabedoria, mais Ele dá sabedoria para nós. E mais nós vamos nos transformando, e o nosso comportamento, nós vamos transformando numa nova criatura, cada dia que passa. E vamos agradando ao Senhor, e vamos transmitindo essa luz que vem do Senhor. Vai passar, vai descer essa luz, esse favorecimento e vai transformando a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Concluindo então que a sabedoria, gente, é uma pessoa. Porque ali a própria palavra ali do Senhor diz ali no versículo, agora não vou me recordar, mas quando você lê ali você vai ver, agora Provérbios 3, que ela é uma pessoa, pois ela abraça, está escrito lá, ela abraça então. Dá para chegar nessa conclusão, se ela abraça, ela é uma pessoa. É muito interessante, ela é uma pessoa. E nós vamos descobrir ao longo dos outros capítulos dos Provérbios muito mais sobre isso. Muito mais sobre essa pessoa. É muito maravilhoso. Eu espero que tenha ajudado vocês, essa palavra de hoje. Compartilhe com outra pessoa esse vídeo, que faça a diferença. Gente, começa a abrir tua boca, coloca os teus dons para fora. Fale com alguém sobre a palavra do Senhor. Ou uma coisa boa
né? Independente da religião, independente de religião, gente, nós podemos nos unir para fazer o bem. E para buscar sabedoria, buscar o entendimento sobre todas as coisas. A humanidade está muito adoecida, né? Principalmente nas emoções. E nós vemos a violência cada dia mais aumentar. Então é muito importante que nós buscamos essa sabedoria que vem do alto e transmitimos também para as pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo que nós temos, que Deus tem dado, às vezes nós achamos que é pouco, mas é o dom de cada um. É diferente, cada um é diferente da outra pessoa. Cada pessoa é diferente da outra. Mas Deus ama os seres humanos. Ele se importa. Né? Que fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Um beijo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.